Esse vídeo é uma leitura de uma conjuração escrita, chamada Tramóias pelo Tom, escrita, pintada, acontecida, que direcionei ao meu amigo Tom e vou ler, compartilhar. Com o Tom e sua capacidade de reconhecer e descobrir. Carne trilhada, eu que cozo, nevo torto, e ela pula, reverte, gira, essa carne cozida, carne que não se via, explode como fogo. Dona Dedé, Ana Freitas e Kênio. E caso dissesse que a morte é a segunda maior abstração que confeccionaram e ela, a morte, imediatamente parasse de existir por causa do meu dizer. E caso desistisse de parar de inventar, costurar, suturar, tecer e começasse a desvelar, descobrir, no sentido da retirada de lençóis, montada nessa busca de se pôr nu agora. E caso as matérias a partir disso, não mais abstratas, começassem a pular, saltar, aparecer, despertando o posto como futuro e configurado como passado. E caso elas, as matérias, explodissem. Caso não quisesse mais ser decifrada, mas decifrasse algumas coisas impregnadas nos lençóis freáticos que correm embaixo de nós e nesse oxigênio mestido que pairam nas nuvens. Caso, assim como um pé de eucalipto, longo, vivo e mortal, passasse a me relacionar com as energias encontradas e escondidas nesses extremos, altos e fundos. Uma ligação paranormal é possível. E caso, como bem sabemos, as criações que aconteceram nas entranhas dos cosmos desse universo destruído começassem a descapsular e brotassem em formato de bênçãos e no escuro de nossas existências. E caso essas rezas possibilitassem essa relação relaxante e dinâmica de inferir nas fissuras com o universo. Caso as energias escuras, que são as únicas capazes e incapazes para nós, pivôs das transformações, disparassem e acelerassem suas eclosões nos escombros responsáveis por essa massa vermelha e sugiástica que somos, fazendo dessa maneira com que nada mais fique em repouso e tudo, a partir de agora, vibre. E caso sumisse no mundo, e isso invertesse tudo? Caso tomasse um chá de erva cidreira e esse chá mudasse a dinâmica de minha vida, reinventando assim a minha dinâmica com o externo. E caso na confecção desse chá meus pensamentos não respondessem mais a essa harmonia, mas elaborassem um puxado tecido onde embaixo se esconde um outro tom mais infinito para enfrentar, desafiar, não mais sobreviver, mas mostrar outra vida nesse mundo, desenvolvendo vida, desenrolando tudo. E caso não mais morramos? Caso agisse abandonando, com essa pergunta anterior, o método ou a preocupação com o amanhã? E caso o medo da morte se dissipasse com a volta da volta na volta pela volta inevitável, existencial e desveladora do agora? Caso recuperasse essas tramas esquecidas, alistasse o meu ser dentro delas, com elas, por elas, embolando e cozindo elas. Não tem como mais responder a nada. Sou o desejo do interior do humano. É cansativo e pode ser ineficiente tentar acessar essa resposta. Li que um artista nunca poderia estar em uma zona de conforto. E fiquei curiosa em saber qual artista ou pessoa é confortável no planeta Terra. Me perguntei também o que é ser artista. E fiquei ansiando, guardando um abraço para dá-lo caso encontrasse esse artista cômodo. Esse que não deixa vazar sua postura incômoda consigo e com os caos dessa terra que definha. Nos abraços comuns, trocamos muitas coisas. Se aprende, se coleciona. Uma absorção, por exemplo, acontece. O abraço é um bom exemplo de trocar a nostalgia desse tempo anterior, porque nele, quando sincero, apaga-se o antes para aproveitar e sentir o que está acontecendo. Células são invadidas. Existem corpos que se permeiam. Gostaria de sentir o segredo do conforto, mas não vivê-lo. Não pela negação dessa vontade que nos é tão cara, nós educadas para se construir no alcançar dessa identidade humana. Acho o conforto parecido com o interior de um bico de galinha. É curioso. O interior desse bico é estreito, áspero, canalizado e quase não visto. Quando se põe o dedo dentro, para uma finalidade que não me vem à mente, não nesse exato momento, você imagina que o seu dedo nunca mais irá voltar. Uma ida só ida. Imite, limita.
se esconder no interior da galinha. Estar confortável é para mim poder me esconder. Coisa que não sei mais se posso, mas faço. Tentando se adaptar. E caso volte agora às perguntas, né? Em vez do dedo, seja enfiado a língua. Em vez de uma galinha, um sapo. Em vez das ações, os pensares. E caso contrário, tudo pudesse ser transcriado em braços. Abraços de outras pessoas. Se esse pessoal agora se desenvolvesse nos aportes desses outros mundos, abraços, e não mais refletisse apenas o que tem dentro, excluindo eu, ou melhor, reclamando a polaridade. Caso não mais tivesse pensamentos, mas me abdicasse e abrir lugar para pensar como habitar um conforto extremamente desconfortável. Como habitar o jogo. Como se colocar no limite da vida-morte. Como no ponto cume desse jogo se enfiar. E caso pudesse pensar apenas na vida em vez da morte. Pensar em nada. Caso pudesse, nesse exato momento, conversar um segundo com o segundo maior segredo da galáxia. O que a morte me diria? O que acontece nesse nada? Caso ela, a morte, falasse minha língua estreita, que palavras ela manipularia para dizer o quanto ela não passa de um mito? Caso fosse posto em comum partes diferentes. Falo de mim do mundo. Como se relacionar com o mito? Descobrindo outros? Como descobrir a humanidade? E caso parasse de acreditar nesse mito, que não é mito para todos, mas sim o princípio de confeccionar a partir do psicológico, como me sentiria? Gota a gota, quando uma tinta escarlate toca o breu, o que era invisível toma forma de fogo, se revela. Encontramos a boca última do corpo nesse fogo. Mas não falo do fogo que apenas queima. Miro o fogo da explanação, do não compartilhamento do sussurro, do transformar. É um fogo que revela a ligação das vísceras entre o erótico e o sacro. Azul igual sagrado, encarnado igual erótico. No azul se tem o tardio. E essa chama não agride de prontidão. Fótons compõem uma onda eletromagnética sumida. Se pequena, essa onda, uma cor. Se grande, essa mesma onda, outra cor. A cor é atribuída pelo tamanho. Se essa onda enérgica é imensamente enérgica, calorenta, ondas curtas, dóceis e azuladas, queima lenta, tempos alternos, dilatados, quase inexistentes. É difícil de entender, por isso podemos apenas pôr força para afirmar a vida, por meio do dinamismo. O azul concentrado de muitas energias é o mais complexo de penetrar em seu material, mais fácil de tocar. Mas é na busca pelo azul que podemos entrar no encarnado. E lá encontramos ondas de pouca energia, fogo longo, não mais azul, chamas dilacerantes, ágeis, tempo reto, breve ou direto. É o calor que define as ondas, a quantidade enérgica de calor, o mistério da rapidez, lugar onde tudo acontece de prontidão. E isso, essa agilidade, dificulta também o entendimento. Aqui se procura esse continuar, antes e amanhã. O que me trouxe, o que deixo. Aqui, igual lá, novamente se trama, só que não de forma lenta. É um convite inexcusável para tramar rapidamente, desvelar essa carne trilhada ligeiro. E no lapso errante e falho de um a outro estamos. Não se sabe a cor, a força, nem a gramática. Se perdeu a intensidade, o grau, a quentura, ninguém consegue distinguir. Nenhum, muito menos outro. Aqui temos a coisa acontecendo sem se traduzir. E o não querer da tradução explica a sua maravilhosa existência pueril, iniciante e generosa. Voltamos às perguntas. Mais uma vez. Caso toda essa energia da não-morte dos nossos irmãos, Tom, a partir desse momento, pudessem essas não-mortes, invadir, se transformar em cápsulas em nossos corpos e lentamente explodindo, elas nos transferissem em chamas. Não só as que queimam, mas as que tramam bênçãos. Não mais as que procriam, mas as que foram germinadas. Não mais tentando entender, mas tirando capas para que esse nervo torto por essas bolhas possam agora se cruzar, transar o mundo. Se a gente, Tom, juntos, pudéssemos investigar o encarnado, procurando entrar no fundo das coisas,
até deixá-lo. E caso essas tramas denunciasse como tramamos a vida, evitando a morte, o que seria de nós? Brotaria um novo tom? Ou brotaria outro tom? Um tom encontrado? Um tom desvelado? Do que precisamos, Tom? Realmente precisamos? Como seria dançar de acordo com esse tom desvelado? Esse que nos compõe, mas estava escondido e continuará. O que seria dançar a expansão e a passagem? Comer um tom. Ver um tom. Como seria esse tom em expansão? Como fazer do tom um campo tocável? Como lamber um tom e sentir seu cheiro? Ouvir a forma que vemos esse tom. As bênçãos não são nada do que elas dizem que são, mas podem virar fogo. O azul, muita energia, queima controlada, e também o encarnado, mas não só. Já que o tempo é uma apreensão, o que seria se aprendêssemos a morte com essa noção que não abre espaço para medo e nem funciona de acordo com essa mudança apreendida? E caso esse fogo fosse o do adeus, fosse não só uma memória, mas também uma espera, só que com atenção no agora, mas um agora que também é amanhã e um ontem, um remar para agir já agindo. E caso nós voltássemos para esse breu, virando cápsulas, porém depois de termos vivido outras vidas, uma vida oráculo, aquelas vidas eucaliptos, ligações extremas. Caso em um lavar, que nada constrói, mas que revela com essas gotas, não mais mortes, mas esse outro fogo, esse fogo que não queima, junto a este que queima, seria como uma experiência inaugural disso que não estávamos conectadas, essa atenção, esse presente. Nesses lençóis de águas, assim como nesse ar invisível do alto, existem glóbulos, onde em seu interior choram crianças desesperadas clamando por elas mesmas e pela loucura que será negada por anos a elas. É o estourar das bolhas que desenho para nós, Tom. Esse estourar está no meio de toda essa ação desses nossos corpos cozidos que é preciso reesquentar, só que com outras águas. Um estourar que se insere no momento do processo de existência de nós mesmas. O que aconteceria se explodissem a morte confeccionada em nós, como já disse? O que seria desse espaço suprassensível agora? O que seria do mundo e de nós, com esse devolver do que nos foi nos dado, mas que não pedimos? Como recozer essa carne trilhada, cozer esse nervo que não é mais torto? Como cozer e desmembrar essa irreversibilidade posta? Como usar para isso nosso fogo, os dois fogos e o outro, pondo fim assim a essa manutenção, esse pacto e ingerindo depois o que dessa bolha sair? Como reconhecer o que há? Eu gosto dessa palavra, reconhecer. É preciso se atentar a ela. Mas caso ainda precise perguntar, como reconhecer o tom do desconhecido, Tom? Mesmo com tudo estando apagado. Quando descobrimos o humano, o que achamos nele? Quais mazelas, quais alegrias, o quê? Existe algo? Quais ligações? Quais? Se tem algo, o que é? Sabe dizer? Pode sentir? Comer? Te faz gozar? Como se pode pensar em um futuro nas formas que foram nos ensinadas sem descobrir esse corpo ineficiente e se relar com essas descobertas a ponto de conjurar um corpo utópico? O que acontece quando essa lava, vista no zoom da autorização nos dada pela dança apaziguadora e erótica, é engendrada, endereçada, subtraindo o tom das cores, cheiros, toques e sons? Tom. Qual o tom de nossa pele, Tom? Você ainda quer saber? Eu desisti, mas se você for como numa corrente, você me leva. E mesmo assim eu fico. Mas vá comigo.